Olá, boas-vindas a todos os que nos ouvem e nos assistem no podcast COSEMES, nessa nossa edição temática com o tema da saúde da população negra. Hoje eu tenho a alegria de contar aqui com a presença da Cláudia Bonfim, assistente social, que coordena a área de saúde da população negra no município de Itaboraí. Cláudia, muitíssimo obrigada por ter se disponibilizado aí para conversar um pouquinho com a gente. E eu pediria para que você se apresentasse para as pessoas que vão nos assistir ou nos ouvir. Bom dia, meu nome é Cláudia Bonfim, com formação em serviço social, e estou coordenadora técnica da saúde da população negra do município de Itaboraí. Sou assistente social do consultório na rua, do município de Itaboraí também, e o ponto focal da anemia falciforme no município de Itaboraí. Sou pós-graduada em saúde mental pela Estácio, sou especialista em direitos humanos, saúde negra e racismo pela Fiocruz. O meu trabalho ele é ao mesmo tempo gratificante e meio que doloroso, falamos assim. Porque o que me impulsionou hoje ter paixão pelo que eu faço foi eu estar no lugar onde o usuário está hoje. Por eu ter passado por inúmeras dificuldades. Eu hoje estou assistente social, estou coordenadora da área técnica, mas eu iniciei na saúde como auxiliar de enfermagem. Sou mãe de 3 filhos e meus filhos sofreram bullying, eu sofri discriminação em unidade de saúde, no atendimento. Cláudia, eu sofri aquela fala, mas essa negona é forte, ela aguenta, vamos esperar mais um pouquinho que ela vai conseguir, vai nascer, vai dar tudo certo, ela é forte, sabe? E isso já me doía na minha carne. E hoje eu trabalho naquela, como é que eu vou te explicar? Com a equidade mesmo. Eu estou sempre me colocando no lugar do usuário. Mas eu não imaginei que um dia eu ia poder estar nesse lugar. Então, hoje eu faço esse trabalho com carinho. Toda queixa, alguém quando fala, chega para mim, o que eu faço? Aí eu me coloco no lugar daquela pessoa que é tão bom a gente ter com quem contar. Aonde eu trabalho, às vezes eu sou procurada por algum usuário, porque eles não sabem que existe a coordenação da saúde da população negra, eles não sabem que existe uma pessoa ali que está lutando pelo direito da paciente de anemia falciforme, ele não sabe que tem uma escuta delicada com usuários em situação de rua. Então, quando eles descobrem que eles chegam lá que falam, eu falo, eu podia estar nesse lugar. Eu já passei por aí, né? E desde então venho tentando, mas eu não nasci sabendo nada, né? Foi tudo assim, o passo a passo. Eu estou nessa coordenação desde 2020. Eu fui convidada, porque eu fazia um trabalho diferencial na ponta, e aí eu fui convidada a coordenar essa saúde, só que eu sabia da necessidade, mas não sabia por onde vir, por onde começar, né? E nesse momento eu sou uma mulher negra, militante, participava de alguns grupos e cheguei num desses grupos sem nenhum tipo de vergonha, nada que perguntar não ofende. Perguntei se tinha alguém ali que entendia alguma coisa de anemia falciforme, porque do sofrimento, da saúde, dessa questão do negro ter... A gente tem um número muito exorbitante de pacientes de diabético e hipertensão. Então, a gente sabe que isso atinge muito o povo preto. Então, isso todo mundo sabe. Sim. Mas aí tinha outras conformidades da qual eu não sabia. Então, a partir daquele momento que eu fui convidada, alguém falou bem assim, olha, tem que falar da anemia falciforme. Eu falei, o que é isso? Né? E eu estou na saúde há quase 30 anos. Sabe? Quando eu trabalhei numa unidade de saúde do município,
tinha uma criança que a gente perdeu ele, eu sabia que ele era falcêmico, mas eu fazia medicação que o médico passava, eu nunca me aprofundei, aí a mãe sempre conversava comigo e falava, eu não gosto daqui, eu só vim para cá, porque não era o município que eu trabalho hoje não, tá? Eu só vim para cá porque era mais perto, mas eu trato ele no Hemorrio. Outra mãe tinha uma menininha também, ela sempre fala, mas eu nunca me aprofundei para saber do que se tratava. E eu perguntei se tinha alguém naquele grupo que tinha alguma coisa sobre anemia falciforme para estar me orientando. O Deus é maravilhoso, né? A gente nunca está sozinha, a gente não anda só. E nesse grupo, a doutora Márcia Alves estava nesse grupo. Aí ela me chamou no privado, aí ela foi e falou, eu queria implementar nesses municípios, porque na Metro 2 ainda não tinha ponto focal da anemia falciforme. Aí ela marcou comigo, né? Fui até a SES, sentamos, conversamos. Ela me deu um feedback assim, né, da anemia falciforme. Na verdade, ela me deu toda a instrução. Mas para mim, que era novo, peguei uma coisa ou outra naquele momento. E ela falou que não conhecia o município. Eu falei, eu vou te apresentar. E aí marquei com ela e eu apresentei ela a Metro 2. Eu apresentei ela primeiro meu município, Itaburaí. Aí fomos para Tanguá. Fui acompanhando ela até Rio Bonito e Silva Jardim. Dias depois ela retornou, nos encontramos, fomos a Maricá, São Gonçalo e Niterói. Legal. Hoje todas essas cidades têm ponto focal da anemia falciforme. E a partir daí eu comecei a procurar entender o que mais, qual é a necessidade de fazer uma busca ativa, né, desses usuários e tentar fazer alguma coisa. Hoje os usuários, eles têm um carro para estar acompanhando, para estar levando até o Hemorrio, quem é do Hemorrio, ou quem é do Antônio Pedro. Hoje o município tem ciência, para quem tem úlcera, que o município pode fazer esse curativo, não precisa o usuário sair do município para ir até a unidade, uma vez que a gente tem esse material no município. Enfim, hoje a gente tem uma porta aberta com prioridade para o odonto. Não precisa esse usuário estar indo lá, porque tanto o Hemorrio como o Antônio Pedro, eles têm tudo isso, eles têm esse suporte para o usuário, né? Mas assim, é sofrido, porque eles têm esse sofrimento de dor, né? E está se deslocando para ir só numa consulta, para fazer um curativo, alguma coisa do tipo, o município hoje disponibiliza para eles. Sim. E hoje eu venho fazendo o meu trabalho para estar divulgando a saúde da população negra, estar fazendo, como é que eu vou te falar? Divulgando. Eu vou nas unidades, eu capacito os profissionais na questão do atendimento, o recepcionista, o auxiliar de serviços gerais, o médico, a enfermeira, a técnica. Eu faço roda de conversa, né? Para fazer um aquilombamento, para estar juntando mais o público, eu faço oficinas de turbante. Que legal. Que as mulheres acham que para ter um turbante, uma coisa bonita, que às vezes muita mulher fala assim, eu não vou sair porque o cabelo tá feio, né? Que a gente tem nossas vaidades, né? E aí eu explico para elas que não precisa ter um assim. Sim. Elas podem pegar uma blusa, um lenço e amarrar e ficarem lindas, que nós somos lindas mesmo, né? E os direitos de não ter vergonha de buscar, porque quando eu fiz a saúde mental, eu descobri como o cuidado é primordial para a nossa melhora, para o nosso continuamento, para o nosso trabalho, para a nossa vida, porque se em todo lugar que eu chegar alguém falar você é preta, você é feia, não tem jeito, não vai dar certo, eu vou acabar acreditando. Mas se eu chegar num lugar, né, e sentir que eu sou bem-vinda naquele lugar, que eu sou acolhida, que o meu direito é igual ao seu, do meu amigo do lado, quem está por vir, quem vai vir depois de mim, é diferente. Então, eu tento fazer essa diferença, tanto com os profissionais, quando eu converso, quando eu faço esse matriciamento, né? Sim. Como com o próprio usuário. Fala, é direito seu, eu não fui lá na unidade por causa... Não, você vai, é um direito.
O Sim. SUS está aí para isso, né? Para estar tendo essa atenção. E eu sou muito grata a Deus de ter esse suporte que eu tenho ao meu redor, de pessoas assim, maravilhosas. Tem o suporte da dona. A pessoa que vai lá, a mãe da paciente, o esposo quando agradece, a própria criança quando ela é acolhida de outra forma, sabe? Agradeço muito a doutora Márcia, a doutora Isaide, o doutor Celso, são pessoas que eu posso contar, que estão sempre assim me orientando, porque senão também eu não vou, porque a gente, não, conforme eu te falei, né? A gente não anda só. Sim. Cláudia, você falou aí do trabalho com anemia falciforme, que inclusive assim nas entrevistas, como sempre aparece esse tema do cuidado à anemia falciforme, que é uma doença com prevalência maior para pessoas negras, é, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm muito conhecimento, como você bem disse. Tanto é que a gente também vai fazer dentro do podcast um episódio com alguém fazendo uma coisa mais esclarecedora, enfim, sobre anemia falciforme. Então, assim, o que eu estou entendendo é porque você, como outros municípios, muitas vezes o paciente da anemia falciforme fazia o tratamento só no grande centro, né? No Hemorrio, que é a referência, no Rio, no município do Rio, e os municípios em si não têm, nem todos têm ações voltadas para a população específica, né, dos pacientes da anemia falciforme. Por outro lado, você também está falando que, ao mesmo tempo, essa qualificação do cuidado ao paciente da anemia falciforme, você conseguiu estruturar e, ao mesmo tempo, puxar através dela ações voltadas para a pauta também da saúde da população negra. Que, na verdade, é muito isso, assim, o que a portaria estabelece e o que a política nacional estabelece. É isso que você está falando, assim, é poder ir identificando e poder ir estruturando trabalhos que vão impactar no cuidado em saúde a essa população, que vai muito além de só fazer um atendimento, que, né, passa por outros fatores. Então, você está dizendo de capacitar, o seu trabalho é né, um primor, né, enfim. Capacitar Obrigada. equipes, atuar junto a usuários. E aí, assim, só uma pergunta, até para a gente fechar: o que você vê, qual é o impacto desse trabalho tão bonito que você conseguiu constituir nesse município? Qual é o impacto dele? Em que você acha que ajudou? Ajudou no cuidado, que hoje nós temos equipe, no nosso município nós temos o EMUT, né? São Uhum. multiprofissionais, e Sim, sim. esses profissionais, eles fazem esse acompanhamento, dá esse suporte. A questão de acolher, não é uma coisa tipo, eles são cuidados, graças a Deus que nós temos aí o Hemorrio, o Antônio Pedro, o Fundão, enfim, temos esses lugares que cuidam. Mas eu sempre falo para eles, vocês se tratam lá, mas vocês são nossos. Sim, sim. Aqui que é a casa de vocês vão lá porque tem que ter um acompanhamento, infelizmente, nós ainda hoje não temos. O núcleo de transfusão, nós não temos um polo ainda, né? A gente recebe o suporte do município vizinho, mas a gente faz isso para tentar reduzir mortalidade. A gente, quando eu falo de capacitar os profissionais, né, para preencher o PEC corretamente, o quesito raça-cor é de suma importância, né? Que essa doença prevalece muito no paciente, na pessoa preta e parda, né? Sim, Eu, sim, inclusive, tenho uma usuária que fala, mas até isso é exclusivo, porque ela é branca, né? Vocês têm até doenças que eu falei, infelizmente, sim, que não é que não, com nenhuma alegria, né? E durante sim, muitos anos essa doença foi negligenciada. sim. Ninguém estava preocupada com ela, né? E estava tendo a mortalidade. Então, hoje eu fico feliz a gente ter a oportunidade de estar mudando,
essa questão, a gente trabalha com o racismo, a gente quer garantir a garantia de cuidado, de atenção, a gente quer ter um olhar mais delicado. A paga disso tudo é o retorno do usuário e ele vem agradecer. Só que ele não tem que agradecer, que é direito dele, sabe? Mas isso é gratificante para a gente, quando eles reconhecem que a gente está lutando, o município está fazendo de todas as formas para estar dando essa qualidade. E eu gostaria de citar também uns profissionais que são fundamentais para o meu trabalho, que é os ACS. Sim. Eles que vão lá na porta do usuário, eles que conversam com o usuário, eles que sabem. Quando eu chego numa unidade, às vezes a enfermeira mudou, o técnico não é o mesmo, não sabe. Quando eu falo, aí o ACS fala, olha, se mudou, eu estou com uma nova usuária aqui, que ela tem um parente que tem anemia falciforme, que está vindo para cá. Eles sabem de tudo. Filho da dona fulana, aquela que mora lá no morre lá atrás da pedra, na beira do rio, eles sabem de tudo. Então, sem eles, meu trabalho também não ia estar fluindo, não ia estar assim, como é que eu vou te falar, indo para frente, né? E a gente vai fazendo relatório, a gente vai vendo nossas deficiências, né? Hoje o usuário, antes ele tinha uma dificuldade quando ele chegava no nosso hospital, que é a porta aberta, né? Para o primeiro atendimento no caso de emergência, após ele fazer aquele trâmite de ser transferido, né? E ele tinha que esperar como outro paciente. Quando ele falava que ele tinha anemia falciforme, todo mundo aqui tá porque precisa de cuidado. Hoje tem essa carteirinha, tá? O usuário, e é uma prioridade para ele. Que legal, que legal. Ele chega na unidade, eu elaborei essa carteirinha por uma necessidade, conforme eu havia falado antes, em um momento as pessoas vão na secretaria procurar, né, querer saber se tem, não tem, e uma mãe foi lá bem chateada, porque ela chegou no hospital nosso, pediu um atendimento, pediu prioridade para o filho que estava sentindo dores, né, e o que foi falado foi isso, que tinha que aguardar. Porque todo mundo estava ali porque estava precisando de cuidado também. Ela arriscou a vida do filho dela, então ela atravessou a nossa via principal, que é 22 de maio, a BR, a ponte, e foi para o Hemorrio. Quando ela chega no Hemorrio, ela fala como foi a saga dela até chegar ali naquele momento com ele passando mal. E aí lá falaram para ela, mas no município tem um ponto focal, e ela não sabia. Entendi. Sabe? Entendi. E aí, quando ela me procurou na unidade, ela já veio assim, com aquela proteção de mãe, já chegou, quando eu cheguei nela, ela começou a falar e eu olhando para ela e eu entendendo exatamente por quê. Se eu estivesse do outro lado, na carne dela, na pele dela, eu ia estar agindo da mesma forma enquanto mãe, né? Me coloquei no lugar dela e eu me apresentei e falei, eu sou o ponto focal. Falei, vou ver o que nós podemos fazer. Então eu vim para minha casa, eu fiquei duas noites sem conseguir dormir, porque deu tudo certo, ela chegou lá, mas ela poderia não chegar, e eu sou o ponto focal, eu tinha que ter feito alguma coisa, né? E o foi ACS, onde que surgiu, sim. Foi onde que surgiu essa carteirinha, eu distribuí para os ACS, né? Sim. Olha, tem paciente, dá essa carteirinha que é prioridade. Então, hoje eles apresentei para o hospital também, hoje, quando chega lá, é prioridade para esse atendimento, então, isso para mim é uma satisfação, sabe? Sim. Ver que não está ainda daquele jeito que tem que estar, mas estamos indo, estamos fazendo o que dá para ser feito. Cláudia, muito obrigada. É um prazer te ouvir. Foi um prazer, né, ouvir você, uma profissional do SUS deste nível, né? Você tem um nível e é um nível de pessoa, né? Por trás de cada profissional há também uma pessoa. Você falou da Fiocruz, da sua formação, eu fiz as minhas formações também, e a gente aprende nas nossas formações que o afeto, ele pode ser um componente do cuidado em saúde. Uma medicação. E até às vezes, quando o usuário nos procura,
na verdade, só quer conversar. Só isso. E isso não é menos profissional, isso não é pouco técnico, absolutamente. Então, assim, tanto na pauta da anemia falciforme, com certeza fez muita diferença, faz muita diferença, com todas as dificuldades que você menciona, quanto na pauta da questão da população negra, no racismo nas relações que ainda está presente, no racismo estrutural que deixa a pessoa negra ali em posições, às vezes, muito desfavoráveis, por uma série de barreiras sociais e uma série de fatores. Você começou falando da mulher forte, né? Mas a gente, de fato, eu também não gosto desse lugar da mulher negra que é vista como forte, ou o negro, de modo geral, que é forte, que suporta tudo, como se fosse alguém, né, que pudesse estar sujeito a todo tipo de coisa. Ah, é forte, vai suportar. A gente não quer isso. Mas, por outro lado, é muito interessante quando profissionais e pessoas como você, transformam força em potência para virar o jogo, né? É poder usar aquilo que do seu caminhar foi difícil para transformar realidades do entorno, e isso é muito tesouro. Muito, muito, assim, te parabenizar, te elogiar muito, inclusive elogiar também o seu município, que tem uma área técnica de saúde da população negra. Nem todos têm, a gente está aí no Eu trabalho. escrevi, eu Oi? escrevi, eu escrevi e Ah, apresentei na Câmara dos Vereadores, hoje é uma lei municipal. olha, olha, o que é uma sugestão interessantíssima para o restante dos municípios, ter uma área técnica da saúde da população negra que impulsione. Então, assim, parabéns para você, assim, te enaltecer muito. Você é o SUS que vale a pena, você é o SUS que faz diferença na vida das pessoas que mais precisam, você é o SUS que, enfim, promove aí ações nos caminhos de um país antirracista, né? Nos caminhos da gente quebrar essas barreiras. É assim, te enaltecer muito. Muitíssimo obrigada. Em nome do COSEMES, obrigada pelo seu tempo e obrigada pelo trabalho que você faz. Parabéns.